hora. Vamos começar então a nossa live, né? Que é um encontro com Cristo, nosso amigo incondicional das nossas vidas e dos momentos difíceis que passamos também, né? É o nosso apoio, nosso amparo. E essa live, ela é uma realização da União Espírita Allan Kardec. Casa esta localizada na rua Iriema, 5.565, Jardim Monte Líbano. Em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje nós iniciamos uma nova etapa, né? Onde nós pretendemos, e se Deus quiser, vamos falar mesmo, a respeito da morte, que o Dilon hoje abre a nossa temporada, né? Antes do nosso diálogo, falando sobre a volta, a morte e a volta para casa, a vida, né? Depois nós temos o suicídio, na próxima sexta-feira, com o André Luiz, meu filho. Para todos, né? Também o Dilon é meu irmão, meu mano, muito querido, viu? E depois nós vamos ter o Tadeu, na terceira palestra, da terceira semana, falando sobre o aborto e a loucura, não é? O Dilon ele é douradense, mas está em Palmas, né? Adotou Palmas lá como a terra do coração dele, né? Nós desejamos ao Dilon que tenha muito sucesso, né? Como sempre, né? Todas as palestras que ele faz para nós nos traz uma luz muito grande, né? Um esclarecimento maravilhoso. Que Jesus, o nosso mestre, os bons espíritos ilumine o meu querido irmão. Eu vou pedir ao André para fazer a oração para nós, né? De abertura. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, mantendo a sintonia que já havíamos criado e pedirmos numa oração, numa prece. Pai amado, aqui estamos mais uma vez para desempenhar a nossa missão de espíritas na divulgação da doutrina que nos irmana. Rogamos, Senhor, permissão e proteção espiritual. E pedimos, se formos merecedores, a intercessão de Jesus Cristo, o nosso modelo e guia. Pedimos ainda o apoio dos nossos anjos guardiães e dos nossos mentores espirituais, da nossa sociedade espírita, lá, a Casa Espírita Allan Kardec. Que todos que assistirem essa live possam receber em seus lares energias boas, boas vibrações, que afastem da sua morada qualquer sentimento de tristeza, de mágoa, de revolta, que nós possamos, já caminhando para o final desta semana, vibrarmos sentimentos bons no nosso coração e que nós sintamos a presença de Deus dentro de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Que o Graças a pão Deus. nosso de cada dia nós tenhamos a mesa farta de sempre. Graças a Deus, Senhor. Com a palavra, para proferir sua preleção, o meu tio Odilon. Queremos também registrar a presença do João aí, né? E agradecendo muito o apoio do nosso querido Mano Velho. Uma palavra, o nosso querido irmão Dilon. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco durante essa reunião e sempre que nós possamos nos manter nessa sintonia com o Mestre Jesus. Só para recordar um pouquinho, durante o mês de outubro, nós falamos sobre em torno do capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vários expositores falar sobre bem-aventurados aflitos. E é um capítulo longo e é um capítulo assim que fala muito com todos nós. E a gente pensa assim, quem não, nessa vida não passa por aflições, não é mesmo? Todos nós passamos por desafios, dificuldades, aflições, angústias. E esse capítulo, então, a gente achou assim que a gente poderia ir um pouco mais além, né? Eu percebi assim que eu necessito de mais informações. E quando a gente se prepara para fazer uma preleção, o primeiro beneficiário, e talvez até o maior beneficiário desse estudo, somos nós mesmos, quem apresenta, porque nós estudamos, nós pesquisamos e nos refletimos naqueles ensinamentos. E hoje, nós continuando no capítulo 5, né, que durante todo mês a temática será em favor da vida, e eu escolhi o título Morrer, a volta para casa, viver. Então, eu pensei assim, né? Eu comecei a analisar, eu passei por esse momento assim de desencarne na família recente. E quando a gente passa por uma situação dessa, é diferente de quando a gente só estuda, né? Quando a gente vivencia uma situação, a gente sente diferente. A gente percebe um pouquinho diferente as coisas. E a importância desses ensinamentos, a importância da doutrina espírita como consolador nesses momentos. E aí então nós começamos a refletir sobre aquilo que nós estudamos, que é a ilusão do nascer e a ilusão do morrer. Diz a Joana de Ângeles, morrer longe de ser o descansar nas mansões celestes ou expurgar sem remissão nas zonas infernais é pura e simplesmente começar a viver. Olha só. Então, nós sabemos que muitas doutrinas, né, imagina assim que nós vamos descansar quando morre. Morreu, descansou, vai para o céu. Ou então, se é uma pessoa muito malvadinha, vai para as zonas infernais. E a Joana de Anjos lembra aqui que é pura e simplesmente começar a viver. Então, diz ainda a Joana de Anjos, recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste. Lá que é o nosso lar. Lá que é o nosso despertar. Então, desencarnar é mudar de plano. Nós estamos durante um recorte da nossa vida, que ela é imortal, nós permanecemos aqui na Terra, depois voltamos ao plano espiritual. Eu estou de longe durante 80, 100, 110 anos, ou talvez um pouco mais, se Deus quiser, né? Eu gosto muito da minha vidinha aqui, nossa, eu gosto muito de viver. Não quero partir para lá tão cedo, não. Então, desencarnar é mudar de plano. É como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Essa é uma frase de Emmanuel, em O Consolador. Então, o que é essa nossa vida, né? Nós estamos na erraticidade, então estamos desencarnados, nascemos,
vivemos durante um período aqui, né, nesse plano físico, morremos e voltamos para casa, voltamos para a erraticidade. Então, nós estamos na imortalidade. E considerando isso, Kardec diz assim que o espírita não teme a morte, ou não deveria temer a morte. Né? Eu fico perguntando, será que a gente não teme mesmo? Né? Mas aí ele esclarece que, e não só ele, né, mas Emmanuel também diz assim que, na verdade, o que nós tememos é o encontro com a nossa própria consciência, não é bem a morte. Nós tememos aquele encontro, né, que aqui, por enquanto, nós estamos ocultos, né, nas nossas viciações, nossas tendências, nós escamoteamos ela, vestimos uma roupagem. Então, esse encontro com a nossa consciência é que nos dá esse temor. Então, nós fingimos para as convenções sociais e até para nós mesmos, né? Nós nos iludimos que somos uma coisa e somos outra. Além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito, na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superativo da angústia. Então, quando a gente morre, se estamos bem, nós vamos ter um ingresso nesse novo plano muito bom, né? Fulgurações crescentes do espírito na liberação das forças emotivas. Então, a gente, né, se desprende dessa matéria densa e encaramos um novo viver. Se nossa consciência está pesada, está cheia de dores, né, ali, então, a gente vai ter essa angústia. Então, o desencarne, ele representa esse encontro consciencial. E quando nós sempre estamos estudando, que tanto a parte das alegrias, dos prazeres, dessa felicidade é muito intensa no plano espiritual, quanto as dores também é bastante intensa, é muito mais intensa do que no plano físico. E como nós acreditamos que Deus, né, isso nós estudamos também dentro da doutrina espírita, Deus é justo, Deus é bom. Então, tudo que nos acontece aqui no plano físico, tudo está certo, tudo é bom, né? Tudo é bom. Às vezes a gente não entende muito bem e fala, não, isso não é justo, não pode estar dentro da justiça, porque o nosso conceito de justiça aqui da Terra, ele é muito diferente de Deus. Nós não temos uma ideia do que é justiça, né? De acordo com a divindade. E nem a questão da bondade também, né? Nós não entendemos a bondade de Deus. Então, algumas ocorrências na nossa vida, a gente se surpreende e fala, mas não é possível que aconteça isso comigo, ou com aquela pessoa que é tão boa, né? Demonstra tanta boa vontade, e a gente não entende isso aí. E para nos confortar, inclusive, ele diz que nós todo dia treinamos para a morte. Quando a gente dorme, a gente se desprende e vamos... Na emancipação, nós temos encontros no plano espiritual. Né? É uma espécie de pequenas interrupções, né? Que a gente vai para o plano espiritual como se fosse a morte. E nós temos essa ampliação da nossa consciência. Eu tenho um amigo aí em Dourados, que eu trabalhei com ele, já até desencarnou, já faz bastante tempo, em 97. E a gente ia para o trabalho junto e ele brincava comigo, dizendo, ele até tinha certa afinidade assim, com a doutrina espírita. Dizia, como você, Odilon, espírita, como é que você é espírita e tem medo da morte, nem medo de morrer? Eu não tenho, ele dizia. E agora eu percebo assim, que justamente por ser espírita, que eu acho que tenho medo de enfrentar a minha consciência, porque agora, né, que essa consciência ela está aí presente, e mais cedo ou mais tarde a gente tem que enfrentar ela de uma forma mais plena, e na morte acontece isso. Tem um outro amigo também, que agora ele não está mais em Dourados,
a maioria de vocês aí conhece, né, o Sérgio da Silva Costa, filho do seu Antônio Costa. Ele contava uma anedota que eu achava bem interessante e vem dar encontro com a nossa temática de hoje. Ele dizia assim que 2 amigos, que eram companheiros de futebol, e eles colocavam em dúvida se a vida continuava mesmo após o desencarne, após a morte física. E eles, então, combinaram, primeiro que morresse, iria ao encontro do que ficou, aquele que ficou encarnado, para dar notícias e, assim, provar para o outro que a morte realmente é uma ilusão. Passado algum tempo, um deles desencarnou, em sonho, alguns meses depois, apareceu ao amigo e contou que realmente estava mais vivo do que nunca. A morte realmente era uma ilusão. A vida continuava. O outro curioso, né, queria saber as novidades, fazer uma certa analogia com a Terra, comparar com a Terra. E como ambos gostavam muito de futebol, ele perguntou, e aí no plano espiritual, existe futebol? Aí o outro respondeu, sim, sim, existe sim. Inclusive, tenho ótimas novidades para você. O goleiro do nosso time está se preparando para reencarnar. E no jogo da próxima sexta-feira, teremos um novo goleiro. E adivinhe, estou aqui para te comunicar que o nosso técnico te convocou para ser o nosso novo goleiro do nosso time. Então, imagine o susto do moço, né, que recebeu essa notícia. Mas essa é uma anedota. Geralmente as coisas não acontecem dessa maneira, de a pessoa ser pegada, né, nesse susto. E aí nós vamos começar, então, a refletir sobre perda de pessoas amadas, que está no capítulo 5 ainda, item 21, mortes prematura. E ali leva também a uns questionamentos sobre a utilidade da morte dessas pessoas assim que morrem, na nossa visão, no nosso conceito, prematuramente. Né? Às vezes a gente fica imaginando assim, que Deus, né, dá um jeitinho de levar aquelas pessoas que são úteis, às vezes, para a sociedade, que ainda tem muita coisa para fazer, e deixa aqueles que não servem mais, né, que não estão fazendo nada de útil, que às vezes até está fazendo coisas erradas, equivocadas, praticando mal aqui. Por que será que Deus permite, né, que as pessoas, às vezes, no auge do sucesso, tá no limiar de todas as conquistas, e de repente parte? Parece que aí tem um equívoco, parece que Deus se engana nessas questões. Ele, às vezes, retira, às vezes, uma criança, na nossa visão, assim, uma criança inocente, não fez nada de ruim, que era toda alegria para aquela mãe, e daí ele leva, e ele ainda tinha tanta coisa para fazer pela frente, tantas experiências, tantos sonhos, tantas perspectivas. E como é que a gente vai avaliar a justiça de Deus, né, dessa forma? E daí, no capítulo 5, diz assim, porque avaliar a justiça divina pela vossa justiça. Né? E aí tem a questão 199 do Livro dos Espíritos, que faz justamente essa pergunta sobre a infância. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Ao que os espíritos respondem, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Então, aqui ele não fala que seria provação e expiação para a criança, mas para os pais. Os pais, eles vão passar por aquela experiência, porque a gente precisa passar por aquela prova, ou por ambos, prova e expiação. E aí, então, nós analisamos assim, e achamos que aquilo é uma desgraça terrível, né? Ter cortado o fio da vida de uma criança tão cheia de esperança. Mas daí, o próprio, nesse próprio capítulo diz assim, mas que esperanças? Qual é a esperança que nós projetamos nessas crianças, nos nossos filhos? Formar, né? Ter um bom emprego, ter um bom salário, ter férias, ter lazeres, ter o sucesso, né, que a Terra pode oferecer. Mas que sucesso é esse? O sucesso da Terra
Todo projeto dos pais, via de regra, né? Claro que tem as exceções, geralmente, ele joga todas as suas forças, toda seus ideais em cima da questão aqui da Terra, do material, do apego. E esquece que o plano espiritual, né, os tesouros do céu, que é o que Cristo diz, que é o mais importante. É lá que o liberto vai poder brilhar, abrir caminho, né, e enriquecer, mas não dos tesouros da terra, mas dos tesouros da terra. Então, essa visão estreita é que não nos permite elevar acima da matéria. Senta aqui. Então, a gente não percebe assim, o que realmente importa naquela partida, né? Aquela pessoa, aquela criança, ela está sendo libertada. E diz assim, ó, em vez de se queixarem, alegre-se quando agrada a Deus retirar deste vale de miséria um dos seus filhos. É estranho, né, essa frase, alegre-se. Quer dizer, quando alguém que eu amo tanto, né, que está aqui sofrendo, às vezes está lá no hospital cheio de fios, cheio de coisa, e fala, não quero que parte, não, quero que fique. Né? Mas às vezes tem uma perspectiva também, é um adolescente meio inconsequente, a gente nota logo um monte de tendências não muito boas, e ele parte, a gente tinha que permanecer mais, mas permanecer mais para quê? De repente, para ir até para o mundo do crime, agravar mais as suas... Mas nós temos isso, né? Então, a gente exercitar essa questão de alegrar-se, quando agrada a Deus retirar deste vale de miséria um de seus filhos, é um grande desafio mesmo. Porque até perante as outras pessoas, perante a sociedade, você já pensou, alguém morre, eu fico alegre? Eu vou ser até ridicularizado, criticado. As pessoas vão falar, você não ama aquela pessoa, como é que você está? Você tem que ficar triste, né? Você tem que chorar, você tem que se desesperar. Isso que demonstra amor. Né? Isso até nos faz lembrar da questão das carpideiras, né? Aquelas mulheres que eram trazidas para chorar nos velórios. Então, nesse capítulo, lembra também assim, não será egoístico desejarem que ele continuasse para sofrer convosco? Então, faz até uma analogia com a prisão. Né? Eu estou preso, meu filho está ali preso junto comigo, e ele é libertado. E eu fico triste porque ele é libertado. Não é estranho isso? Mas é o que é colocado aqui pelos espíritos. Uma outra questão que é também trazida nesse capítulo sobre mortes de pessoas, diz assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa é uma frase que ocasionalmente a gente ouve também. Né? Uma pessoa morre, desencarna, e nós falamos, puxa vida, é uma pessoa tão boa, por que morreu, né? Se era tão boa, então ela venceu, ele cumpriu a missão dele. É um prisioneiro que foi libertado. Né? Então, ele que diria, até diz o texto, né, que diria que uma pessoa que já cumpriu a sentença fosse conservada no cárcere porque os outros coleguinhas dele querem que ele permaneça ali junto, não quer que ele se liberte. Então, as dores aqui na Terra, elas têm que ser consideradas dessa maneira. A gente precisa enxergar dessa maneira. A doutrina espírita traz essa visão diferente, né? Talvez por isso que às vezes nós somos confundidos com pessoas que são meio estranhas, né? Diante da morte, diante dessas questões. Uma outra situação que ele lembra também que essas dores, né? Essas aflições que nós ficamos presos a ela quando alguém que a gente ama parte, aflige a pessoa que está lá no outro plano. Ela também sofre. E demonstra o quê? Demonstra falta de fé. E revela a revolta contra a vontade de Deus. Veja bem, revolta contra a vontade de Deus. É como se eu estivesse falando, Deus, você está fazendo errado. Eu me revolto, eu fico com raiva. Sinto raiva, porque Deus cometeu uma injustiça. Tirou aquela pessoa que estava comigo ali, que eu amava tanto, que devia permanecer. Então, eu questiono a vontade de Deus, questiono a sabedoria de Deus. Né?
E, ainda para ilustrar, tem uma passagem no Céu e Inferno, tem uma nota de rodapé que lembra assim, que um jovem de 18 anos, um exemplo, né, que Kardec traz, ele estava atacado por uma doença de coração. E essa doença foi declarada que era incurável. E a ciência disse a ele: você vai morrer em 8 dias, pode levar uns 2 anos, mas não vai passar disso. O jovem, sabendo disso, logo ele deixa de estudar, se entrega a todo excesso dos prazeres, né? E se acaba, né, nos prazeres que a vida terrestre pode oferecer. E quando alguém se aconselha ele que aquela vida de desordem era perigosa, não era bom, ele responde: que me importa? Se não tem senão 2 anos para viver, de que me serviria fatigar meu espírito? Eu gozo o que me resta para me divertir até o fim. Então, essa é a ideia quando nós não temos essa crença, não temos essa visão da vida futura, quando a gente entende que o nada é o futuro. Agora, se esse jovem fosse espírita, ele teria dito assim: a morte não vai destruir senão meu corpo. E eu deixarei ele como uma veste usada, mas meu espírito viverá para sempre. Serei em minha vida futura o que eu fiz agora. O que eu pude adquirir em qualidades morais, o que eu pude adquirir em conhecimentos intelectuais, nada disso vai estar perdido, porque eu vou levar comigo. E vai servir para o meu adiantamento. Toda a minha imperfeição que eu consegui me livrar nesse período é um passo a mais para a felicidade. Então, a minha felicidade, a minha infelicidade futura depende da utilidade ou inutilidade à minha presente existência. Então, eu tenho que me interessar e aproveitar o tempo que me resta de forma a evitar tudo que pode trazer problemas para mim no futuro. Então, qual dessas doutrinas é preferível? Então, essa analogia está no Nota de Rodapé do Céu e Inferno, sobre o porvir e o nada, no capítulo 1. Uma outra questão que é colocada também é sobre a questão de pôr fim à prova do próximo. Muito bem, a gente entende que a pessoa está passando por provas, né? E eu devo ou não diminuir o seu sofrimento? Essa é a pergunta 27 que é feita. E ao que o Espírito responde: já temos dito e repetido muitíssimas vezes, uso até um superlativo aqui, que vocês estão nessa terra de expiação para concluírem as suas provas, e que tudo acontece é consequência de suas existências anteriores. Que nunca vocês se considerem instrumento de tortura do outro. Ah, não, porque o outro está sofrendo, e ele merece sofrer, porque Deus é justo, e ele veio para passar por provas, por expiações, então ele está pagando, né, e Deus está punido, eu vou dar uma ajudinha. Não é bem assim, né? É claro que eu não tenho que contribuir para aumentar o sofrimento de quem quer que seja. Então, as pessoas, algumas vão ao ponto de que deve até colocar um pouco mais de peso naquela provação, para que se tornar mais proveitosa. Tá? Então, isso ele diz aqui que há um imenso orgulho por parte do homem que se acha nesse direito de ir lá e aumentar a dose do veneno da pessoa, da dificuldade que ela está passando. Então, até ele diz assim, resumindo: todos vocês estão na Terra para espiar, mas todos, sem exceção, devem se esforçar para abrandar a expiação dos seus semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Isso é uma comunicação de Bernardino, um espírito protetor. Uma outra questão, que essa trata sobre a eutanásia. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança, sem cura? A gente vê aquela pessoa numa situação tão difícil, tantas dores, tanto tempo ali naquela cama, não vai voltar mais, ele vai desencarnar mesmo. Né, a ciência já fez tudo que poderia ser feito, ele está agonizando, ele está preso a cruéis sofrimentos,
Seu estado é desesperador mesmo. Será que é permitido poupar-lhe? Agora veja a questão, né? Poupar alguns instantes de angústia, apressando o fim dele? Aí o Espírito responde: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Quer dizer, estou querendo me colocar na condição de Deus, que posso decidir sobre o horário da partida da pessoa. Não pode ele conduzir o homem até o limite do abismo, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diferentes das que tinha? Às vezes, aquele fio, aqueles minutos, segundos, que é o momento de reflexão dele, é o momento que ele vai ter um despertar emocional e moral. Uma outra questão, que é buscar a morte premeditada para prestar um serviço. Faça um sacrifício, né? Sacrifica a própria vida para ajudar alguém ou alguma causa. Aí ele diz assim: se você vai com a intenção de morrer, anula o mérito. Ainda que daquela sua ação tenha algum resultado bom, porque o erro desajusta e a dor restaura. Isso é uma frase de Emmanuel. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que eu tinha para essa noite. Não sei se consegui passar, mas era isso que a gente estava preparando. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja presente em nossos corações sempre. Gratidão. Parabéns, Dilon. Você foi muito bem, viu, mano? Nossa! A gente fica refletindo aí o tempo inteiro, né? Estou tentando abrir minha câmera aqui, mas não estou conseguindo agora. Mas está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo, então tá bom. Passa o mouse aí embaixo na câmerazinha. Essa é a primeira palestra de 3, né? Nós vamos promover 3 palestras, né? A outra será sobre o suicídio, que o André se propôs a fazer, meu filho. E a terceira é sobre o aborto, né? Que o nosso querido irmão Tadeu, nós convidamos ele e ele aceitou, né? Então vão ser 3 semanas de muito aprendizado, né? E na quarta nós teremos aí o João, o Borgado, o Orlando e mais alguns aí para comentar, né? O Dilon, a gente fazer um pequeno debate a respeito dos 3 temas, né? Muito bom, parabéns. Eu vou aproveitar a presença do nosso querido irmão João para fazer a prece de encerramento para nós. Então vamos continuar com essa vibração, com esse espírito meditativo e nos elevarmos em espírito ao mais alto, buscando essa sintonia com essa espiritualidade, com nossos irmãos que nos amparam, que nos apoiam, nos sustentam, nos guiam nesse caminho, e elevarmos a eles e por meio deles a todos os seres de tanta luz que sustentam, que nos vitalizam, elevarmos um sentimento de gratidão, de muita gratidão por tudo que nos acontece, por tudo o que nos é possibilitado como recurso, como oportunidade. Agradecer por esse momento, pelo que fez por nós, o esforço que fez por nós, nosso irmão Odilon,
pelo que ele nos trouxe, pelo que ele partilhou com a gente. Agradecer por esse momento, agradecer por tudo que nos acontece e que é permitido para o nosso aprendizado, para a nossa elevação. E, ao mesmo tempo, rogarmos que, diante de nossas fraquezas, ainda, muitas vezes tão graves, diante da nossa pequenez, nossos irmãos continuem compadecidos de nós, nos dando a mão, nos oferecendo amparo, nos provocando a voltarmos à consciência, a nos elevarmos cada vez mais no raciocínio correto, no sentimento adequado, para seguirmos essa existência com ganho para nós mesmos, com ganho para todos aqueles que caminham ao nosso lado. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela presença carinhosa aí, João, pela excelente palestra do Odilon, pela presença da Sheila, que ela ficou quietinha ali, mas ela se fez presente também na nossa live, né? Pela presença da Maria Helena, que está aqui, do meu lado. Ela não quer mostrar o rosto. Muito bem, ficamos nessa paz, então.